Olá, queridos, a paz do Senhor. A palavra de Deus fala que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, muitos deles, que seria uma tendência, fazendo parte da cultura mundial, do sistema desse mundo, que haveriam muitos, falsos cristos, que na realidade os homens, no final dos tempos, teriam comichão nos ouvidos e procurariam levantar para si falsos mestres, e não diz respeito a outras religiões, mas no próprio meio, cristão, no próprio meio religioso, como nós compreendemos e chamamos isso de igreja. Então hoje é natural, infelizmente, surgem muitos falsos pastores, muitos falsos profetas, muitos falsos apóstolos, evangelistas, falsos mestres, que na realidade enganam o povo. E quando e como enganam? Através da mentira, através de adulterando, transtornando o evangelho de Deus, como Paulo mencionou em Gálatas, que ai daquele que por qual começar a pregar um evangelho, seja maldito o homem que pregar um outro evangelho, a não ser o evangelho de Cristo na palavra de Deus, conforme as Sagradas Escrituras, conforme que foi visto, testemunhado pelos primeiros apóstolos. Até mesmo ele, Paulo fala, até mesmo eu, ou um anjo, aparecei e vos pregar um evangelho diferente. Então isso tem sido comum nos nossos dias, tem sido comum ver nos nossos dias tantas pessoas pregando tanta besteira, denominações surgindo, ala da esquerda agora evangélica, ala da direita, como se isso fosse possível. Na realidade, nós estamos vendo, eu creio que a cada dia mais, aquilo que nós conhecemos como igreja em muitos lugares, ficando cada vez mais distante das escrituras, daquilo que a palavra de Deus fala. Hoje, infelizmente, é muito fácil, qualquer um pode falar, olha, eu sou evangélico, e eu sou cristão, eu conheço a Deus, eu amo Jesus, eu sigo Jesus. Na realidade nós vimos isso desde o começo no Novo Testamento, pessoas que se simpatizavam, pessoas que gostavam dos milagres. Você vai ver isso em João capítulo 6, pessoas que perseguiam Jesus, seguiam aonde ele ia, justamente por causa dos milagres. Depois porque ele multiplicou os pães, saciou toda aquela multidão, e à medida que a palavra ia sendo pregada, conforme a vontade de Deus, conforme o coração de Deus, na realidade haveria aquela separação entre aqueles que na realidade gostam e decidiram e têm no seu coração uma inclinação de obedecer a Deus, de ser discípulo, e aqueles que simplesmente estão aí curtindo uma palavra boa, uma mensagem boa, como nós temos visto hoje, na maioria dos casos, pessoas que simpatizam com Jesus, mas não querem ser seu discípulo. Na realidade, se você for ver em todo o Novo Testamento, nas cartas, no próprio Evangelho, no Sermão da Montanha, Jesus ali, Mateus 5, 6, 7, o que diz respeito ali, o que está falando ali para mim, para você, para os leitores, na realidade, quanto que eu e você, nós queremos ser discípulos de Jesus. Jesus chamou vários e tem chamado, onde essa palavra vai, ela tem despertado, chamado multidões e multidões a seguir Jesus. Mas o vem e me segue, com certeza, é muito diferente do vem e me segue que nós conhecemos hoje. O vem e me segue, parece que hoje o benefício todinho, os holofotes estão sobre aquele que está convidando para seguir. Vem e me segue, eu vou ser o beneficiado, aquilo é eu que vou ser abençoado por você. Mas quando Jesus falava vem me segue, o foco todinho era naquele que seria o seu seguidor, quanto que ele seria abençoado, quanto que ele seria transformado, porque na realidade Jesus, a proposta era, eu vou fazer você pescador de homens. Falou para Pedro, fala isso para muitos de nós, eu vou transformar a sua realidade, eu vou transformar quem você é à medida que você caminha comigo e tem me conhecido, tem aprendido de mim. Nós temos visto hoje que é muita informação, muita matéria disponível para nós, mas, no entanto, muitas coisas são superficiais e nós ficamos precisando de coisas realmente profundas, substanciais, impactantes, que podem transformar a minha e a sua vida. Então, o que eu quero falar nessa primeira aula com você, nós vamos estar ministrando algumas aulas e deixar disponível para você, que é nosso seguidor no YouTube, sobre discipulado, sobre a verdadeira missão ali em Mateus 28, quando Jesus fala, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa, na realidade, é a grande missão e é uma carência, né? Nós temos orado, Deus levanta discípulos hoje em todos os lugares, levanta, desperta homens e mulheres, desperta jovens, desperta adolescentes, desperta crianças, para que eles sejam teus discípulos, não apenas admiradores. O mundo clama, a criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. E esses filhos, na realidade, não é simplesmente evangélico, simplesmente católico, simplesmente cristão, falando a respeito de títulos. Pelo contrário, se você for ver, por exemplo, João capítulo 8, você vai ver Jesus, ele conversando com alguns judeus. E aqueles judeus estavam tão presos nas suas tradições, né, crendo que por serem descendência natural de Abraão, eles eram filhos de Abraão e tinham a promessa feita por Abraão. E Jesus vai falar, na realidade, só tem dois posicionamentos. Além da obediência, só resta uma coisa, desobediência. E Jesus vai falar, olha, nós somos filhos, na realidade, daquele a qual nós estamos, né, obedecendo. E no caso deles, eles falaram, não, mas nós estamos obedecendo, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus, e pensando simplesmente, se baseando, né, se ancorando no fato de serem religiosos. Eu fico imaginando Jesus pregando isso hoje. Quantos, né, supostamente evangélicos que carregam esse nome, que na realidade, infelizmente, como diz as Escrituras também, que era necessário haver escândalo, mas ai daquele pelo qual vêm esses escândalos, porque na realidade faria tropeçar milhares e milhares talvez de pessoas hoje nos nossos dias. Quantas pessoas hoje, na realidade, em vez de dar testemunho de Jesus, elas estão causando vergonha, causando escândalo, usando o nome de Jesus, né, como aquele estelionatário que usa o nome, né, de alguém para dar golpes, estão usando literalmente o nome de Jesus para dar golpes, saquear pessoas, né, explorar pessoas, se beneficiar de pessoas, enquanto eles deveriam estar servindo, né, se sujeitando à palavra de Deus. E quanto mais você é parecido com Jesus, mais você vai servir, e o grande beneficiado disso vai ser as pessoas que você vai estar discipulando, de alguma forma abençoando. Eles, na realidade, são os grandes beneficiários do vem e me segue, ao contrário hoje dessa cultura de rede social, cultura da grande mídia, cultura que na realidade tem envolvido, disseminado e doutrinado o mundo a partir, né, dos seus mecanismos de manipulação que trabalham aí em todos os sistemas, né? Tudo que você vai ver da mídia, de redes sociais, eles têm como manipular a sociedade, inclinando a sociedade para onde eles querem, gerando consumo, gerando, né, alimentação daquilo que os mantém. Mas na realidade, esses escândalos, eles viriam, são realidades dos nossos dias, serão cada vez mais realidade à medida que nós nos aproximamos dos últimos dias, mas no entanto, não fique triste, porque isso foi profetizado, e conta a profecia, não tem o que fazer, apenas orar, sentir as angústias e clamar pelas misericórdias de Deus e preparar cada vez mais a igreja do Senhor Jesus, aquela igreja viva. Não estou falando simplesmente de denominação religiosa, mas a igreja, o corpo vivo de Cristo. E o que faz a igreja ser igreja, nós vamos ver ao decorrer dessas algumas aulas aí, poucas aulas que nós vamos estar ministrando, talvez 3 ou 4 aulas sobre discipulado, e eu creio que vai transformar a minha vida. Eu estava falando agora há pouco com algumas pessoas, alguns pastores, e eu falei como isso tem transformado. Eu li várias vezes, por muitos anos, eu lia sobre discipulado e a respeito da vida, da comunhão da igreja primitiva, da igreja de Atos, né, que nós vemos ali o grande modelo de igreja, o que Jesus preparou seus apóstolos, é o primeiro cenário, a qual nós devíamos tomar aquilo como espelho, né, como grande inspiração, né. Claro, nós vamos ter que, né, agora são outros dias, é uma outra época, é um outro cenário, mas por favor, princípios e valores e o modelo não pode mudar. Nós não podemos, né, pegar as escrituras e alterar as escrituras, moldando ela de acordo com a nossa necessidade e conforme a igreja vai se moldando com o mundo. A igreja nunca deveria se moldar para o mundo. Na realidade, a igreja nem é modelo, na realidade, para a própria igreja. Jesus é o grande modelo para a igreja e Jesus não muda. Na realidade,
verdade, Jesus é o parâmetro, né? É o grande prumo para a igreja, para nós sabermos se nós estamos adequados com a palavra ou não estamos adequados com a palavra. Mas eu estava falando para você, eu lia várias vezes, mas foi nesses últimos tempos agora que aquela palavra sobre discipulado, sobre a igreja, sobre o grande propósito, a grande missão que Jesus falou, olha, vá pelo mundo, faça discípulos, e eu creio que o fazer discípulos é a única forma de você, mesmo morto, você continuar falando. Jesus continua falando hoje através dos seus discípulos, através dos seus filhos, através das pessoas que estão seguindo, que ainda seguem, que estão ali vivas e ardendo com a sua palavra, que não somente ouviram, mas guardaram a palavra. De alguma forma, fazer discípulos é você ser um facilitador, promover que isso aconteça na vida das pessoas que estão aí com você, de alguma forma sendo tocadas. Não é aquela velha forma, talvez, ou que algumas pessoas têm feito nos nossos dias de evangelizar, querendo forçar a barra, querendo conquistar para si, fazendo proselitismo muitas vezes, mas servir de inspiração, de impartir algo, de colocar-me, de compartilhar, de dar a sua própria carne, a sua própria vida, como Paulo falou nos Tessalonicenses. Eu amo tanto vocês, os meus seguidores, que eu não simplesmente dou uma boa palavra, um bom sermão, mas eu compartilho a minha própria vida. Tá precisando de pregadores como Paulo, que dão a sua própria vida com paixão, com amor, com temor. Essa é a realidade dos pregadores que nós precisamos. Nós não precisamos de pregadores profissionais, pregadores de boa performance, pregadores que emocionam, pregadores que são bons mesmo quando Deus não está presente. Nós precisamos de homens tementes como o apóstolo Paulo, como Pedro, como João, como tantos outros que passou na história, que ainda muitos estão hoje aí, que Deus está levantando. Eu tenho visto tantos homens, tantos amigos que Deus tem levantado nos nossos dias, homens com temor, homens que pregam a palavra tremendo, porque o seu coração está encharcado de temor, que eles estão falando como Paulo fala aos Coríntios, eu falo de Deus como na presença de Deus. E quando você fala na presença de alguém, você perde toda a graça de falar uma mentira, de representar algo, de falar algo que não é verdade a respeito da pessoa. Deus está presente em cada momento que nós falamos a respeito dele, e ele, na realidade, está nos constrangendo, eu creio, nos alinhando conforme a sua palavra. Então, tudo isso que tem acontecido nesses dias, né, eu quero gastar esse primeiro tempo com vocês. Eu tenho visto tantas pessoas atraindo para si, né, trazendo para si o título de ser evangélico, ser cristão, tanto cristãos, evangélicos, católicos, qualquer um que do meio religioso que diz respeito, né, fala a respeito de Deus e diz crer em Deus. Eu quero falar para você, João capítulo 8, que nós começamos a mencionar. Aquela época os judeus também falavam, eram religiosos, falavam que conheciam a Deus, que eram herdeiros. Jesus, no entanto, falou para eles, não, vocês não conhecem a Deus, vocês não amam a Deus, vocês não são filhos de Deus, porque ou nós seremos filhos de Deus ou filhos do diabo, não tem outro, não tem uma terceira opção, não tem três caminhos para você escolher, nós só temos dois. E Jesus fala isso. Não, mas nós somos. Eles teimaram com Jesus. Jesus, ele falou para eles, olha, na realidade, vocês são filhos daqueles que vocês obedecem. E vocês fazem a vontade do diabo, porque o diabo é mentiroso desde o princípio. E vocês mentem também. Vocês são filhos dele. Vocês não são filhos de Deus. Eu fico imaginando quantas pessoas hoje, quantos evangélicos, quantos, na realidade, pessoas que falam que acreditam em Deus, que pensam que são, mas na realidade não são. Porque tem algumas coisas que são evidência. Eu não estou falando de você ser perfeito, não estou falando de você cumprir alguns requisitos para você ser filho de Deus, salvo, alguma coisa desse tipo. Eu estou falando, na realidade, de um coração voltado à palavra de Deus, com a intenção de obedecer, aonde isso acontece quando a palavra de Deus não somente te atrai, te vislumbra, né? Gera uma emoção em você, mas ela entra pelos seus ouvidos, pelos seus olhos, pelos seus sentidos e alcança o seu coração, e essa palavra, aos poucos, tem transformado você. Eu sei que não é um processo de um dia para a noite, não é mágica, porque é um processo que se chama de discipulado, a qual Deus está nos proporcionando, nos levando a aparecer com Cristo, a semelhança de Cristo a cada dia mais.
Paulo, né, diz em Efésios 4, ali na questão dos 5 ministérios, que Deus levanta uns para ser apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, na realidade para o aperfeiçoamento dos santos, levando todos à estatura, né, ao pleno conhecimento do Cristo, preparando, equipando a igreja para o exercício da obra de Deus, a qual isso vai gerar na realidade pessoas parecidas, testemunhas vivas de Jesus Cristo, que eu creio que é o que Deus quer de mim e de você. É por isso que eu estou aqui falando. Eu quero deixar um texto para você que tem mexido muito comigo nesses dias, tem falado muito comigo e eu quero compartilhar com você. Eu tenho pedido, clamado a Deus as suas misericórdias, clamado a Deus perdão, porque eu tenho visto muitas pessoas ignorando ou negligenciando alguns princípios que são inegociáveis. João capítulo 6, versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Na realidade, Jesus está colocando o parâmetro aqui que eu vou terminar essa nossa introdução para as nossas aulas. Jesus ele está falando, olha, assim como o Pai me enviou, Jesus fala que o Pai, a vontade do Pai era a comida dele, que ele fazia o que via o Pai fazer, que ele falava na realidade as palavras do Pai, que ele veio não buscar a sua glória, ele fala em João 7, mas a glória daquele que o enviou. Ele fala que ele está nos enviando assim como ele foi enviado, e ele fala dessa forma, do nosso modelo, do modelo celestial. Na realidade, eu vivo pelo Pai. E agora ele está falando que nós, que somos cristãos, se você diz ser evangélico, se você diz que conhece a Deus, que ama a Deus, você então tem essa grande verdade que precisa entrar no seu coração e você mesmo se questionar. Na realidade, primeiro, você está obedecendo, está inclinado a obedecer, desejoso a obedecer a quem? Na realidade, a Deus ou a fazer a vontade do diabo, que na realidade é o que opera no mundo, as concupiscências, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, as paixões, prostituição, imoralidade, fornicação, tudo o que o mundo oferece hoje, né, tem colocado para todos nós à sua disposição. Na realidade, Jesus está falando, se você me segue, se você é um discípulo, se você está interessado em aprender de mim, na realidade, eu quero falar para você que você deve viver por mim. Assim como um ramo vive, na realidade, baseado pela mesma missão, pelo mesmo propósito da raiz, assim como os membros, na realidade, eles estão ligados e vivem pela cabeça, assim nós que estamos em Cristo deveríamos também viver pelo Cristo, por causa de Cristo, né? No original diz por causa pelo mesmo propósito, baseado e sendo saciado, assim como o corpo depende de comida e de água, né, do alimento e do líquido para sobreviver, para sua subsistência, assim aquele que está em Cristo precisa, espiritualmente, pela fé, é claro, se alimentar do seu corpo e do seu sangue, que é comida e bebida. Na realidade, Jesus vai falar em João capítulo 5 que muitos, na realidade, nem queriam se aproximar mais de Jesus para não crer nele, porque crer em Jesus, na realidade, é a grande transformação do homem. Se aproximar, na realidade, que é uma obra de Deus que faz, o Pai que leva você até o Filho, você ouve a palavra, você crê nele e você começa a viver por ele. E aqui eu paro e eu te convido, né, a seguir o nosso canal, a compartilhar esse vídeo, porque nós vamos começar a ministrar sobre discipulado e o que acontece com a igreja, o que deve acontecer conosco e como nós somos impactados com esse princípio tão simples, mas tão poderoso. Parece que quando nós nos reposicionamos, quando nós tomamos para nós e nos sujeitamos à palavra de Deus, as coisas começam a tomar vida, forma, e nós começamos a ser cada vez mais transformados e apaixonados por Jesus cada dia mais. Eu te convido a ouvir as demais aulas